Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você é o que fazer em meio às batalhas da vida. E nessa noite nós vamos ler uma história muito interessante, uma história muito bonita, uma história inspiradora, desafiadora, é verdade, mas nós vamos refletir na história de um rei que amava a Deus e que enfrentou uma batalha em sua vida, em seu reinado, e nós vamos extrair lições dessa história, aplicando para a nossa vida, no tempo em que estamos vivendo. Para te contextualizar, nós vamos falar hoje sobre um episódio na vida de um rei chamado Josafá. Josafá, ele foi um bom rei, ele reinou, e para te contextualizar nessas questões de reinado, não sei se você sabe, mas após Salomão morrer, aconteceu uma divisão no reino de Israel. Houve um racha ali no reino, porque Roboão não teve tato político, e devido a algumas ações inadequadas de Roboão, aconteceu uma rachadura nesse reino, e ali ficou então o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul tinha Jerusalém como capital, e o reino do norte tinha Samaria como capital. E quando a gente estuda os livros de reis, de crônicas, a gente vai perceber que o reino do norte, ele tinha muitos reis maus, sanguinários, reis que matavam profetas, seguiam divindades ali daquele contexto, faziam passar os seus filhos pelo fogo. A gente vai ver na história bíblica que se prostituíam nas matas em nome desses deuses. Havia muitos reis maus que fizeram muito mal a profetas do Senhor. E nós vamos também perceber que o reino do sul, apesar de momentos de instabilidade, o reino do sul, ele era um reino relativamente mais fiel a Deus. E a fidelidade do povo de Judá, aqui do reino do sul, ela é vista em alguns reis reformadores, né? Nós poderíamos falar aqui de Josias, poderíamos falar de alguns reis, mas nós vamos hoje falar de Josafá. E o contexto que eu vou falar com você foi um momento em que Josafá recebeu uma notícia que atemorizou seu coração. A Bíblia diz que 3 reinos haviam se unido para atacar Jerusalém. E quando Josafá ouviu essa notícia, ele ficou junto com o povo agoniado. Porque quando a gente estuda ali que os moabitas, os amonitas e os habitantes dos montes de Seir, quando a gente olha para a geografia bíblica, a gente vai ver que Jerusalém estava literalmente cercada. Ataques de todos os lados estavam chegando. Se ele fosse correr para um lado, tinha ataque. Se ele fosse correr para o outro lado, tinha ataque. Ele estava cercado de inimigos, e ele recebeu essa notícia, e esse homem não sabia o que fazer. E nós vamos aprender com Josafá o que a gente faz em meio às batalhas da vida. E por que vai ser importante a gente refletir sobre isso? Porque talvez você, assim como eu, está enfrentando momentos de batalha em sua vida. Estamos enfrentando batalhas em nível geral, né? Todos nós estamos numa batalha em nível mundial, batalha na nossa saúde, que está alarmando o mundo todo, desestabilizando o mundo todo. Notícias de risco de lockdown, coisas dessa ordem, muitas vezes atemorizam o nosso coração. Mas não são só essas batalhas que a gente enfrenta na vida, não é verdade? Às vezes batalhas em nível financeiro, batalhas no casamento, batalhas com os filhos, ou batalhas na vida emocional, batalhas na mente, batalhas, você que é solteiro, de repente com as suas ansiedades, suas carências. Todos nós, sem exceção, todos vocês e eu, todos nós, os ministros do altar aqui, os que estão servindo nos bastidores, todos nós, sem exceção, enfrentamos e enfrentaremos batalhas na vida. Isso é fato. Mas essa história bíblica, ela está escrita para nos inspirar. Tem um texto no livro de Romanos que diz que tudo que foi escrito para nos ensinar. Tudo que foi escrito no passado, no Antigo Testamento, apesar de estarmos na Nova Aliança, a Bíblia diz tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de modo que sejamos inspirados a manter a esperança. É isso que o texto de Romanos diz. E nós vamos hoje nos inspirar então nesse texto. Eu queria que você acompanhasse comigo. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo alguns textos. Vamos lá. A partir do versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas,
entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá, de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, o que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles já têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem nos expulsar da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escute-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns dos homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Amém. Que história inspiradora. Por mais que o texto seja longo, ele tomou mais de 3 minutos de leitura. Eu entendi no meu espírito que eu deveria ler esse texto, porque há poder na palavra de Deus. E o simples ler as Escrituras, o simples ouvir as Escrituras é semente poderosa de Deus para poder ativar o seu coração, para poder inspirar você e eu. Amém, meus irmãos? Como nós vimos aqui nesse texto, era a situação que Josué, e nós vimos todo o desfecho de Deus nessa história. E eu quero aqui extrair algumas lições, peço graça de Deus para poder extrair lições nesse texto, para podermos aplicar na nossa vida. Nós estamos vivendo tempos de guerra. A Bíblia já nos alerta em Efésios capítulo 6 que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. É isso que a Bíblia diz.
nós, povo de Deus, vivemos em guerra em todo o tempo. Nós estamos combatendo, né? Nós estamos lutando contra o inimigo invisível na área da saúde, né? Contra o coronavírus. Mas nós, povo de Deus, já somos especialistas em guerra invisível, não é verdade? Porque nós fazemos batalha espiritual há muito tempo, porque Deus nos mostrou em sua palavra que existe uma guerra espiritual contra as nossas vidas, que nós, igreja do Senhor, enfrentamos guerra contra as forças espirituais das trevas. E então nós vimos aqui que 3 reinos se uniram para atacar Josafá. Você entendeu muito bem a história, eu busquei te contextualizar, mas quando nós vamos pregar a palavra de Deus, nós temos uma missão de ler as Escrituras, de explicar as Escrituras e de aplicar as Escrituras. E a primeira aplicação que eu quero trazer para o seu coração, que Deus quer ministrar a você e a mim, é o que está escrito no versículo 12. Versículo 12 está escrito assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Outras versões dizem: os nossos olhos estão postos em ti. O que fazer diante de circunstâncias que nos cercam? O que fazer quando a gente se sente rodeado de inimigos, de situações que nos angustiam? A primeira lição que eu extraio aqui, que eu aprendo com esse rei, diante dos desafios que a vida nos apresenta, diante das circunstâncias danosas que se levantam na nossa existência, eu aprendo aqui que nesse tempo de ameaça, a primeira lição que eu tiro é a humildade. Esse é o primeiro tópico, está escrito aí na tela, para que você possa fixar essa aprendizagem. Humildade. Nós devemos ter humildade para reconhecer a nossa impotência. Você sabia que a gente vive num mundo que falar isso parece um paradoxo, né? Porque a gente vive num mundo em que as pessoas falam: você tem que parecer forte, você tem que formar gigantes, né? Você não pode demonstrar suas fraquezas, você tem que parecer um super-homem, uma super-mulher. Mas a gente vê aqui que esse monarca não agiu assim. Diante dessa circunstância em que ele não sabia o que fazer, diante daquela angústia, ele correu diante daquele que tudo podia fazer. E a Bíblia mostra que ele teve uma humildade para reconhecer a sua impotência. Ele falou: Deus, não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Sabe, meus irmãos, na vida a gente enfrenta dores, enfermidades, às vezes mortes de pessoas que a gente ama e que a gente não queria que se partisse, crises, desesperos. O que a gente vai fazer? Eu vou dizer para você algo: a gente precisa fazer tudo que está ao nosso alcance para as circunstâncias mudarem. Não é à toa que, como igreja, temos tido cautela no combate à Covid, prudência, cuidado, seguindo as normas sanitárias. Entendemos coisas que podemos fazer, mas você sabe, como eu, que não é só isso que faremos para que essa luta seja vencida. Quando a gente enfrenta uma batalha na vida financeira ou no casamento, nós precisamos sim fazer o que nos cabe fazer. Mas existe algo muito importante aqui. Nós precisamos ter a humildade de admitir que muitas vezes a gente se sente impotente. Talvez tem lutas que você está enfrentando agora na sua vida, não necessariamente relacionadas à saúde que estamos vivendo, mas existem lutas interiores. Talvez existem batalhas nos bastidores da sua vida, emocionalmente falando. Talvez batalhas no casamento, na criação dos seus filhos. Ou talvez você que é solteiro, batalhas interiores relacionadas a algumas áreas que talvez você está sentindo falta. Mas eu tenho que dizer para você, é muito importante que da presença de Deus, você admita, tenha humildade para reconhecer a sua impotência diante das situações e colocar os olhos na potência de Deus.
Gente, pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas eu vou dizer para você. Talvez você pense: mas não tem reino nenhum invadindo a minha casa, Vitor. Não tem, né? Josafá estava enfrentando essa situação em que ele estava cercado de inimigos ali. Mas tem uma boa notícia para te dizer: não tem reino nenhum invadindo minha casa. Mas será mesmo? Será mesmo que não tem batalhas acontecendo na sua vida? Ou será que você não está percebendo o nível dessas batalhas? Porque tem muitas guerras que nós perdemos por falta de humildade. Existem muitas guerras que muitas vezes perdemos porque falta humildade de reconhecer a nossa impotência. E nós vivemos num tempo que às vezes as pessoas só focam nas grandes batalhas, mas não se atentam nas pequenas. Aquela famosa frase, né, que às vezes as pessoas olham para as grandes montanhas, mas não se atentam às pequenas pedras. E tem muita gente perdendo batalhas na vida porque não estão tendo a humildade de reconhecer que estão impotentes por si mesmos, na força do seu braço, de vencer essa batalha. Tem pessoas às vezes com crise no casamento, com crises na sua vida pessoal, mas continuam presos à incapacidade de reconhecer a sua limitação diante desse quadro e pedir ajuda de diferentes formas, a ajuda de Deus, a ajuda de pessoas que Deus coloca na sua vida para te instruir. Esse homem, esse monarca, ele tem uma atitude. Pensa no título desse homem, pensa no nível de responsabilidade que esse homem tinha. E naquela época ainda mais, os monarcas precisavam se mostrar muito poderosos, muito fortes, mas ele estava ali diante da liderança, diante do povo, reconhecendo diante de Deus a impotência de resolver aquela situação. O oposto da humildade, meus irmãos, é o orgulho. E muitas vezes o orgulho nos impede de admitir a nossa impotência para superar algumas coisas. E muitas vezes, por falta de confissão de fraqueza, muita gente tem perdido guerra espiritual, sabia disso? Aqui, Josafá teve uma confissão da sua fraqueza. Ele teve uma confissão da sua impotência. E a gente precisa tomar muito cuidado. Eu quero encorajar você nesse primeiro tópico a não esconder suas guerras, a não entrar numa negação das suas guerras, a não entrar num funcionamento em que você fica tentando negar ou esconder as suas verdadeiras guerras. É noite de Deus te ajudar. Deus quer intervir, mas Ele quer que você tenha a humildade de falar como Josafá: meu Deus, eu me sinto impotente para vencer essa área da minha vida. Talvez é na sua vida emocional, rompantes de raiva, de ira, desequilíbrio nas palavras. Talvez você está admitindo diante de Deus hoje, né? Talvez a sua guerra a admitir está relacionada não a rompante de raiva, mas talvez está numa batalha contra a pornografia. Talvez você está enfrentando outros níveis de guerra que não está relacionada a isso, mas são outras guerras, interiores ou exteriores. Você está admitindo diante de Deus que sozinho você não dá conta? Qual guerra que você precisa, como Josafá hoje, falar com Deus a respeito e falar: Deus, eu não estou tendo força para vencer isso aqui não. Eu não estou tendo forças para vencer essa doença. Eu não estou tendo forças para administrar essa perda. Eu não estou tendo forças para administrar essa batalha espiritual que eu estou sentindo tão intensa. Deus quer de você a humildade para reconhecer. Deus ama o coração quebrantado. Há muitos casamentos de fachada pela falta de humildade em reconhecer que precisa de ajuda. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque Deus ama o coração quebrantado. Eu quero te chamar para falar aí na sua casa para Deus: eu não consigo vencer essa batalha sozinho. Eu quero te chamar aí na sua casa, seja a batalha contra o coronavírus, ou seja a batalha que você enfrenta na sua vida pessoal, nos bastidores da sua alma, que só Deus sabe. Eu sei quais são as minhas guerras e você sabe quais são as suas. Eu quero te encorajar comigo a falar: Deus, eu não dou conta sozinho. Eu não dou conta sozinho. Essa batalha eu não estou tendo força por mim mesmo. Será que o Espírito Santo não tem te chamado para isso nessa noite? Quais são as suas guerras? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 138, versículo 6. Ainda que o Senhor é excelso, contudo atenta para o humilde, mas o soberbo conhece de longe. A Bíblia diz que Ele se atenta, que o Senhor se atenta
para o quebrantado. Deus ama um coração quebrantado. Mas a Bíblia diz que o soberbo, ele conhece de longe. Quando Deus olha para você, ele encontra quebrantamento ou ele encontra soberba? Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para nós, meus irmãos, humildemente, o que ele está encontrando diante de nós? Que o Senhor encontre em você e em mim um coração quebrantado, amém? Em nome de Jesus, eu quero te encorajar para não perder as guerras da vida por causa da arrogância no coração. Tem muita gente perdendo guerras na vida porque tem arrogância no coração, não tem humildade para pedir ajuda a Deus, não tem humildade para pedir ajuda para pessoas ao seu lado. Cuidado para não perder o casamento por causa de falta de humildade, de reconhecer que precisa de ajuda. Cuidado para não perder os filhos por causa da falta de humildade, para não reconhecer que precisa da intervenção de Deus. Cuidado, você que é solteiro, para não perder a sua conexão com Deus, a sua vida com Deus, por causa da dificuldade de pedir ajuda quanto às suas guerras. E o meu objetivo aqui não é te trazer condenação, mas te chamar para juntos em humildade reconhecer diante do Senhor as nossas guerras. Amém, meus irmãos? Quais são as suas guerras? O que você precisa admitir que está sendo impotente para vencer? Talvez seja uma coisa aparentemente pequenininha, mas talvez existem guerras dolorosas dentro de você. A guerra contra o pecado, um pecado que tenazmente te assedia e que você não consegue vencer, mas muitas vezes para sustentar a reputação, não posso falar. Não deixa a ordem de prioridade mudar. A sua vida espiritual é mais importante do que a sua reputação. Admita suas guerras diante de Deus. Admita suas guerras diante das pessoas que Deus coloca na sua vida para te ajudar. Esse é um princípio que eu aprendo com Josafá. O segundo princípio está no versículo 3-6, que diz assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá, de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Esse é o segundo princípio que eu quero destacar com você. O princípio da consagração. Nós devemos nos consagrar a Deus. Deus me chama e Deus te chama para uma vida consagrada. Nesse texto que lemos, nós vemos que diante dessa situação, Josafá ficou alarmado. Ele de fato ficou alarmado com a circunstância. Mas a Bíblia fala que diante disso ele chamou o povo para orar, para jejuar, e ele se moveu em direção àquele. Eu sou impotente diante disso, mas eu vou correr para os braços daquele que é potente. E sabe quem é potente? Deus. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E Josafá sabia disso. Ele reconhecia assim, tinha humildade para reconhecer a sua impotência diante da circunstância. Mas ele tinha a consciência de que o Todo-Poderoso tudo podia fazer. E aí o que ele fez? Se consagrou em oração, em jejum, e começou a buscar o Senhor. Eu quero te encorajar a pensar nisso. Eu quero te encorajar a, no meio das batalhas da sua vida, se consagrar na presença de Deus, porque luta todos nós teremos. Todos nós teremos, e a gente precisa de graça de Deus para encarar essas lutas. Nós teremos tribulações na vida. Existem tribulações e dores que são provocadas por nós mesmos, por pecados, por dureza de coração, más escolhas. E essas tribulações que a gente colhe como consequência dos nossos erros, a graça de Deus para você, para que mediante o seu arrependimento genuíno e consequentes frutos de arrependimento, você seja restaurado, eu seja restaurado. Então quando diante da sua limitação, por algum motivo, existem tribulações que nós provocamos, e Deus deseja nos ensinar a evitar isso e caminhar em sabedoria. Mas existem tribulações que, independente de você ser um cara muito bom, uma mulher muito boa, um crente em Cristo Jesus, uma pessoa que busca a Deus de verdade, que busca viver uma vida consagrada, nós passaremos por tribulações. E às vezes pergunta por que Deus permite que isso aconteça, e nem sempre a gente tem todas as respostas. A gente vê nessa história aqui que coisas difíceis acontecem com pessoas boas. Vamos ver isso várias vezes na Bíblia. Mas apesar de não ter respostas para isso, uma coisa é fato, meus irmãos:
Há coisas que a gente só aprende na guerra. Há coisas que a gente só aprende na batalha. Tem coisas que a gente só aprende na dor, nas provas da vida. E uma das coisas que a gente aprende nesses momentos é a humildade, é a dependência de Deus. Nós precisamos entender esse princípio. Deus deseja que você entenda as batalhas de maneira pedagógica e enfrente as batalhas da vida, consagrando a sua vida a Deus. Eu não sei quais são elas, mas eu te chamo junto comigo nessa noite. Vamos consagrar, como Josafá, diante das batalhas da vida. Vamos consagrar nossa vida, o nosso coração ao Senhor, porque Deus quer nos tratar nas batalhas. Deus é o maior pedagogo que existe, gente. Não só pedagogo, mas não sei se você está familiarizado com essa palavra de andragogo. O pedagogo estuda o processo de aprendizagem com as crianças, e o andragogo ensina o processo de aprendizagem como aprendem os adultos. Tanto que quando a gente vai preparar cursos, coisas para adultos, a gente tem que entender a andragogia para entender como o adulto aprende, diferente de como a criança aprende. E Deus é o maior especialista em pedagogia e andragogia que existe. E nós precisamos entender que existem coisas que nós só vamos crescer através das batalhas da vida. Elas podem produzir em você e em mim humildade e consagração. Não é à toa que Eclesiastes 7:2 está escrito: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Por quê? Porque o autor de Provérbios fala que há mais sabedoria no luto do que na festa, porque diante do caixão os nossos olhos se voltam para a realidade da vida, e dá para a gente ajustar a nossa percepção e os nossos valores. Eu aprendo aqui com Josafá que eu preciso de humildade, eu preciso de consagração. Outro princípio que eu aprendo é o princípio da coragem. Outra coisa que eu aprendo, que me inspiro com Josafá, ele foi encorajado por uma palavra profética. A Bíblia diz aqui no versículo 14 e 15: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e disse: escutem todos vocês que vivem em Judá, em Jerusalém. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Esse é o terceiro princípio que eu quero destacar com você. Tenha coragem. Está em batalha? Está enfrentando batalha na sua vida? Está com medo do cenário que está ao nosso redor? Está apreensivo diante das incertezas do amanhã? Ou tem algum outro nível de batalha na sua vida? Deus está te chamando para ter coragem. Essa palavra que Deus usou esse jovem para falar ali ao rei e aquelas pessoas, eu digo para você: não tenha medo. Não tenha medo, coragem. A batalha é de Deus. Deus guerreia as guerras do seu povo. Nós precisamos ter coragem, mas uma coragem baseada na força de Deus. Uma coragem baseada na força de Deus e não da nossa. Uma coragem baseada no que a palavra de Deus diz. E Deus usou o seu servo, esse jovem, de uma maneira tremenda para encorajar. E é interessante que quando a gente olha a genealogia, nada está na Bíblia por acaso, gente. O Deus não inspirou o escritor aqui de Crônicas para colocar isso aqui à toa. Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. Esse jovem profeta aqui, ele era um adorador. Ele tinha um DNA de adorador. Ele tinha uma bagagem genealógica de um dos pais da adoração na Bíblia, um dos grandes compositores salmistas, Asaf. E ele, descendente de Asaf. Não é à toa que isso está escrito aqui. Deus o usou para mostrar para Josué como que essa batalha seria vencida. E Deus usou ele em duas formas. Uma para chamar Josafá e as pessoas para ter coragem. E Deus está te chamando para ter coragem. Esse levita foi levantado e Deus o chamou para encorajar. Mas aquele jovem adorador se levantou para, além de inspirar Josafá a ter coragem, ele foi um instrumento de Deus. O texto não fala os detalhes, mas Josafá, quando Deus usou ele, captou como Deus queria fazer as coisas.
E aí a Bíblia conta que ele falou que a batalha era de Deus. Mas é importante destacar que a batalha era de Deus como fruto de um quebrantamento de Josafá e do povo. Porque tem muita gente falando: Deus, guerrei as minhas guerras. Vive uma vida de desonestidade, fazendo coisas erradas, né? Uma vida de adultério. Deus, estou com um problema aqui, guerrei as minhas guerras. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando de um homem que entendeu, em humildade, em quebrantamento e em consagração, que ele dependia de Deus para reverter aquele quadro. Eu quero te encorajar a pensar nisso. O coração quebrantado Deus não desprezará. Um coração consagrado Deus não desprezará. Deus luta a luta dos quebrantados. Você tem um coração quebrantado? Você tem um coração dependente de Deus? Sabe, meus irmãos, eu tenho certeza que todos que estão me assistindo, que são pais, daria uma mão, daria um rim, daria a própria vida por um filho. E a Bíblia diz: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos, Jesus disse isso, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas aos que pedirem. Deus luta as suas lutas. Você está caminhando em humildade, em consagração. Você às vezes não entende o porquê de muitas coisas, mas reconhece a sua impotência diante de Deus. Reconhece que você por si mesmo às vezes não consegue entender o porquê de muitas coisas, mas confia na potência de Deus. Consagra a sua vida diante do Senhor. Tenha coragem para prosseguir. Perder alguém que você amava, você tem todo o direito de chorar, de sofrer, de se angustiar, de sangrar, mas prossiga. Levanta, prossegue, confiando, dependente na potência de Deus. Eu quero encorajar você que está enfrentando guerras das mais diversas. Tenha coragem para enfrentar na força de Deus as suas guerras. Não desista. E por fim, eu quero deixar esse texto para o seu coração. Versículo 18 diz: Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração. Os levitas e descendentes dos coatitas levantaram-se e louvaram o Senhor em alta voz. De madrugada partiram para o deserto. Quando estavam saindo, Josafá disse: escutem, povo de Judá e Jerusalém, tenham fé no Senhor o seu Deus e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas e terão vitória. E depois de consultar o Senhor, de consultar o povo, Josafá nomeou homem para cantarem ao Senhor e louvarem no esplendor da sua majestade, cantando, indo em frente ao exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e louvar, o Senhor preparou a emboscada contra os homens de Amon, Moabe e dos montes de Seir, e eles foram derrotados. Humildade, consagração, coragem e adoração. Essa foi a postura de Josafá diante das batalhas que ele estava enfrentando em sua vida. A gente vê aqui que eles começaram a adorar a Deus e declarar no meio da batalha: eu dou graças ao Senhor porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Eu te dou graças porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Eu não entendo por que eu estou passando por tudo isso, meu Deus, não tenho pleno discernimento, mas uma coisa eu sei: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Meu Pai, algumas incertezas têm muitas vezes batido a porta do meu coração, mas uma coisa eu sei: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Os meus olhos estão em Ti, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode fazer. E essa é a palavra de Deus para você hoje. Deus se move em meio à adoração do seu povo. Diz a Bíblia que Deus é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Josué enfrentou aquela batalha com humildade, com consagração, com coragem e em adoração. Eu quero te encorajar a partir de hoje aquecer, turbinar ainda mais na sua busca ao Senhor na sua casa, o exercício da adoração, da exaltação ao Senhor. Eu quero te encorajar a buscar a Deus na sua casa, a adorar a Deus, a declarar a bondade, a majestade, a fidelidade, o poder do nosso Deus. Confia
no Senhor. Adore intensamente. Está difícil, está doendo, adore. Não está entendendo nada, adore. Não sabe como vai ser o amanhã, adore, porque diz a Bíblia que Ele garante o nosso futuro. Em meio às batalhas da vida, a semelhança de Josafá, o chamado de Deus para você e para mim hoje: humildade, consagração, coragem e adoração. Se você absorver esses princípios na sua vida, você vai enfrentar essas batalhas debaixo do favor de Deus, e não sairá dela mesmo, não sairá dela mesmo. Que Deus abençoe você. Nós vamos adorar agora para encerrarmos.